Boa noite, meus irmãos e queridos ouvintes. É com a graça de Deus que estamos mais um dia aqui por essa live para falar da palavra de Deus, para orarmos, para termos o sustento da palavra para o nosso espírito. A palavra de Deus, ela nos santifica, ela nos sustém, ela nos dá cada dia mais o fortalecimento da nossa vida. Não há outro meio para conhecermos mais a Deus, mais a vontade de Deus, a não ser pela palavra dele. A palavra que vai dizer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que realmente Deus quer para o homem, o que realmente Deus quer para a humanidade. Então a palavra de Deus, ela realmente é o nosso guia, nos dá direção e nos sustenta cada dia mais. Nós podemos perder todas as coisas, mas a palavra de Deus, ela deve permanecer em nossa vida. E para o nosso estudo de hoje, nós vamos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 8, versos 34 a 36. Evangelho de João, capítulo 8, 34 a 36. Vai dizer assim: Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado está mudando o mundo. E nós sabemos que o homem se torna cada vez mais ganancioso. Ele quer conquistar as coisas aqui na terra, independente se ele vai causar alguns males ao próximo, independente se ele vai causar alguns males à natureza ou até ele mesmo. Então isso vai mudando de acordo com o passar do tempo. As pessoas mais antigas, há 30, 40, 50 anos atrás, não tinham tantas ganâncias como as pessoas nos dias de hoje. O consumismo, ele vai aumentando. A vontade do homem em ter as coisas aqui na face da terra também vai aumentando. Então essa mudança é gradativa. As pessoas querem mais, querem ter mais, querem ser mais. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, nos alertar a cada dia mais a não ser influenciado pela cultura do mundo. Porque a nossa cultura é a cultura cristã. A palavra de Deus é que vai ditar como devem ser os filhos de Deus. Então nós andamos na contramão do mundo. Nós não podemos ser contaminados. Nós não podemos viver de acordo com o que o mundo vive. E Romanos vai dizer: não vos conformeis com este século, ou seja, não se torne forma de mundo. Então tudo que há no mundo, tudo que o mundo está cada dia mais evoluindo, progredindo, nós temos que tomar cuidado para nós também não entrarmos nessa onda. Então o pecado, ele está cada dia mais exposto. O pecado está cada dia mais colocado na vida do homem. E ele tem que perceber, ele tem que prestar atenção em que tudo que ele busca aqui na face da terra, em tudo que ele almeja, seja no trabalho, seja na família, seja nos seus estudos, tudo que ele se relaciona, ele tem que perceber como, de que forma ele precisa se relacionar com esses meios externos, com essas áreas de sua vida. Se ele vai estudar,
se ele vai trabalhar, se ele vai se relacionar com alguém, ele tem que estar atento, ele tem que ter uma cosmovisão bíblica de como ele vai se prevenir do pecado, de como ele vai lutar para não errar. Então ele tem que ao mesmo tempo cuidar da sua vida para que ele não erre e ao mesmo tempo ele pregar a palavra, ele pregar a salvação em Cristo Jesus. Ele tem que avançar, ele tem que ser um verdadeiro guerreiro, aquele que está com a espada para lutar, mas também com o escudo para se defender. Então, o pecado ele está mudando o mundo. De que forma? O homem está cada dia mais tolerando o pecado. O homem está cada dia mais tolerando o erro em sua vida. Há tempos atrás, muitas coisas, quando se falavam, era um escândalo na comunidade. Exemplo, um divórcio, por exemplo, quando alguém falava que fulano, beltrano estava divorciando, aquilo era algo grave que estava acontecendo na família, algo grave que estava acontecendo na comunidade, na sociedade, né? Mas hoje as pessoas toleram mais esse tipo de coisa. As pessoas já nem dão muito ouvido se aconteceu isso, se aconteceu aquilo com fulano, com beltrano. Casais de namorado que vão para a casa de um, na casa do outro, e se trancam dentro do quarto, ainda namorados, né? Há tempos atrás, os namorados eles ficavam na sala e os pais ao lado, né, conversando, olhando o que estava acontecendo. Hoje, os pais não conseguem ter esse controle com os filhos. Então, isso é tolerar o pecado. Isso é tolerar o que há de errado no mundo. As pessoas têm que cada dia mais perceber se elas realmente querem ser abençoadas por Deus, se elas querem ser filhos de Deus, se elas querem ser consagradas, né, a sua vida a Deus. Ela tem que perceber o que realmente ela está fazendo nas áreas da sua vida, seja no trabalho, seja no relacionamento pessoal, seja na sociedade. Se há algum pecado, se há algum erro, se há alguma coisa que está sendo tolerada, alguma coisa que está se acostumando a fazer e ela não se incomoda com isso. O trabalho também, muitas pessoas querem ganhar dinheiro, as pessoas querem serem ricas, as pessoas querem ter bens, e para isso muitas vezes elas não medem esforços para ganhar algo mais na sua vida. E elas também não medem o erro que pode estar acontecendo na sua forma de trabalhar, na sua forma de vender um produto, e querem ganhar mais. Em 1 Timóteo 6,10 vai dizer que o dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E tudo em nossa vida envolve o dinheiro. Mas nós temos que saber viver com aquilo que Deus nos dá. Mas o que a sociedade está impondo hoje? Que é melhor ter, né, do que ser alguma coisa. As pessoas são reconhecidas porque elas têm algo. Elas têm um carro que pode ser um carro invejado pelas pessoas, né? Ela tem uma casa que pode ser invejada pelas outras pessoas. Então assim sucessivamente. E as pessoas estão contraindo muitas dívidas em prol de serem vistas, né? Serem admiradas, seja até invejadas, né? Então a relação do trabalho também tem essa questão. E a relação na sociedade em que nós vivemos também. Nós temos que saber a relação com o próximo, a relação com um familiar, a relação que nós temos com uma pessoa que está
nos admirando, nós estamos discipulando essa pessoa, a gente tem que ter os cuidados nos relacionamentos. E o último cuidado é conosco mesmo. Nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Que tipo de cuidado? Não só de deixar de fazer as coisas erradas, mas também de fazer as coisas certas. Eu tenho que deixar de fazer as coisas erradas, sim, mas não só isso. Não só ficar me protegendo, não só ficar me policiando, mas eu tenho que também atacar, eu tenho que fazer as coisas certas. Eu não posso ser omisso em fazer as coisas certas. Eu tenho que prover alguma coisa certa, eu tenho que prover um encontro com alguém para que eu fale de Jesus para ela. Eu tenho que prover um bate-papo com alguém, eu tenho que puxar uma conversa com alguém para falar de Jesus para essa pessoa. Então não é só deixar o erro, não é só ficar vigiando se estou errando ou se não, mas é também de fazer as coisas certas. Então a omissão também é um pecado. Nós deixamos de fazer as coisas de Deus. Então nós temos que perceber que aqui em João 8, 34 a 36, vai dizer que Jesus disse: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que comete pecado, né? Esse verbo aqui está ligado a algo rotineiro, né? Comete, algo rotineiro na vida de alguém. É rotina ele cometer pecado. Então aquele que comete pecado é escravo do pecado. E de que forma a pessoa pode se tornar escravo do pecado? Quando ela começa a tolerar erros na sua vida. Quando ela acha que muitas coisas erradas que estão acontecendo podem ser aceitas, podem ser aceitas pelos outros, né? Ou Deus está aceitando tudo isso, né? Ou Deus não está castigando essa pessoa e ela acha que está no caminho certo. Mas o grande erro, muitas vezes, de quem está em pecado é achar que Deus está em silêncio, né? Que não está fazendo nada e por isso ele está sendo aprovado. Mas vamos lembrar que lá em Romanos, Deus, ele deixou o quê? As pessoas de acordo com os seus próprios anseios, né? Ele deixou as pessoas andarem nas suas próprias paixões. Deus, ele proporcionou para que as pessoas agissem com seus próprios desejos. E o que isso resultou? Resultou na destruição. Então, muitas vezes Deus, ele não castiga, mas ele deixa a pessoa ir até o fim naquele erro para que ela busque a sua própria destruição. E em Romanos 1 nós vamos ver exatamente isso. Deus entregou os homens às próprias paixões. Então, quando Deus está em silêncio e o mundo está errando, o mundo está de mal a pior, sempre poderá aparecer algo de ruim. Olha o que nós estamos vivendo. Uma pandemia mundial. E como estava o mundo antes da pandemia? Nós vemos aí os carnavais, as pessoas brincando com Deus, pessoas imitando Jesus Cristo e o diabo, né, matando Jesus ali. Então, muitas coisas estão aconteciam, né, antes da pandemia, e bem antes também, há 10, 15, 20 anos atrás. São pessoas que estão tornando o mundo cada vez pior por causa do pecado. Mas não é só o pecado em si, mas sim as pessoas que estão tolerando o erro em suas vidas. E até mesmo dentro da própria igreja pode surgir esse tipo de tolerância. Muitas vezes, quando se fala em pecado dentro da igreja, alguns podem estar pensando assim: olha, está falando para mim, olha, está me perseguindo, olha isso, olha aquilo. Não, não é isso. Quando alguém prega a palavra de Deus,
A própria expressão vai dizer, é palavra de Deus. E cabe a nós ouvirmos e agradecer a Deus, porque Ele tocou na nossa ferida, porque Ele ainda está falando conosco, porque Ele tocou no nosso erro. Então nós temos que, como povo de Deus, não tolerar o pecado em nossa vida, não tolerar o erro, dar um basta em algo de errado que está acontecendo próximo de nós, ou dentro das nossas casas, ou dentro das nossas igrejas, porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. E nós não podemos ser escravos do pecado, porque aquele que é nascido de novo, aquele que é convertido, ele vive em novidade de vida, ele vive em boas obras, ele vive para agradar a Deus. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O fim principal do homem, aquele que conhece a Jesus, ele tem que fazer as boas obras, porque a fé já está nele. Se ele não tem prazer de fazer boas obras, é porque a fé que está nele é uma fé morta. Então ele não tem prazer. E quando ele faz alguma boa obra, se ele não tem uma fé verdadeira, essas boas obras não passam de meros reconhecimentos pessoais, né? Então as pessoas querem muitas vezes que Deus abençoe a vida delas, estando elas em pecado. Não é assim que muitas igrejas que surgiram, né? Muitas doutrinas novas que surgiram, que estão atraindo as pessoas aí, querem pregar prosperidade, querem pregar cura, querem pregar sucesso. Mas para a pessoa ter sucesso, prosperidade, cura, primeiramente ela tem que tratar o pecado. Então, quando Jesus chegava numa comunidade, a primeira coisa que ele dizia antes das pessoas aceitarem, ele dizia: arrependam-se e creiam em mim. Arrependam-se e serão salvas. O arrependimento tem que vir primeiro, antes da pessoa querer que Deus haja na vida dela. O arrependimento tem que vir primeiro, antes que as pessoas queiram receber uma bênção. Aquela pessoa que ora todos os dias para tentar conseguir uma bênção, conseguir uma vitória na sua vida, ela tem que ver se há algum pecado nela que está impedindo daquela oração chegar até Deus, ou se há um pecado na vida daquela pessoa que a bênção pode ser derramada. Aquela pessoa por quem está orando. Então muitas vezes, antes de nós pedir bênção para alguém, nós temos que verificar se há um pecado que ela não deixe, se há um pecado em sua vida. E antes de pedir bênção, antes de declarar uma bênção para a vida dessa pessoa, nós temos que convencê-la do seu pecado através do Espírito Santo de Deus. Então aquele que comete pecado é escravo do pecado. E no versículo 35 e 36 de João 8 vai dizer que o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então ele vai comparar aqui que aquele que comete pecado, aquele que anda no pecado é escravo, mas aquele que o filho liberta, esse será livre. Então ou é escravo ou é livre, não há meio termo. Quando as pessoas começam a tolerar o pecado, quando as pessoas começam a fazer coisas erradas e achar que aquilo não tem consequência nenhuma, elas podem muitas vezes viver até mesmo sem nenhum castigo na vida delas, né? Achar que aquilo está tudo bem, o que ela está fazendo. Mas a pior coisa que pode estar acontecendo na vida dela
ela não conseguir mais sair daquele pecado. E aquele pecado vai trazer a destruição da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Somente Jesus é capaz de libertar o ser humano do pecado. Em Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Cristo, Ele vem e nos tira do pecado e nos leva para a maravilhosa luz. Então o pecado, ele tem que ser visto pela igreja como algo que representa a escravidão. Antes de você ajudar alguém, antes de você doar algo a alguém, antes de você matar a fome de alguém, você precisa pregar o Evangelho. Você precisa falar do amor de Deus. Você precisa falar de Jesus para elas. Quem se lembra quando Pedro, ali em Atos dos Apóstolos, ele foi para o templo, da Porta Formosa, e ali um mendigo, estava pedindo esmola, e Pedro, ele vai dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho vale muito mais do que isso, que é o que? A palavra de Deus. Levanta-te e anda. Então, quando nós vemos alguém passando por alguma necessidade, quando nós vemos alguém passando por lutas, por dificuldades, quando nós vemos alguém mendigando, o pão, nós temos que analisar a vida dessa pessoa, se ela realmente está ali por um acaso ou se ela está ali por causa de um pecado que ela cometeu. E hoje a humanidade, ela não quer arcar com as consequências do erro. Hoje as pessoas, elas usam várias formas, elas usam de tudo enquanto recurso para fugir de uma penalidade. Quando a pessoa é multada, num trânsito, a gente ouve falar, nos jornais, das propinas. As pessoas tentam subornar um policial, as pessoas tentam subornar um fiscal, as pessoas tentam de qualquer jeito se esquivar de uma pena. Então, assim é o pecado, As pessoas, elas vão tentando administrar aquele pecado, elas fazem um dia, elas fazem no outro dia, e elas vão viciando naquilo, e elas vão tornando dependente daquilo, e elas já não veem mais problema naquilo. Mas quando vem o acerto de contas, quando realmente aquilo começa a prejudicar a sua vida, ela tenta se esquivar de alguma forma para não ser penalizada. Quem se lembra de Davi, quando ele comete adultério ali com Batseba, o profeta Natã, ele vai lá, brigar com Davi, vai lá falar com Davi, por quê? Porque o profeta era a voz de Deus no Antigo Testamento. Então ele vai lá falar com Davi, falar assim: olha, você está errado. E Davi tenta se esquivar de todas as formas, Ele tenta sair daquilo, ele não quer ser penalizado, ele não quer arcar com as consequências, Mas aí o profeta Natã vai dizer: olha, essa pessoa que está errada é você. Essa pessoa que está se aproveitando dos outros para se dar bem na vida, essa pessoa que está tirando a mulher do próximo, de um servo, é você. Então Davi, ele tem um remorso, mas a penalidade, ela vem. Então é melhor nós nos tratarmos com a palavra de Deus do que esperar Deus vir nos corrigir, nos penalizar. A palavra de Deus, ela vai como um consolo, como uma autoanálise da nossa vida,
como um autoexame, e você tem que se tratar. Você não nasce pronto, você não nasce santo. Após a sua conversão, você tem que se tratar, você tem que se santificar. E a palavra de Deus, ela vai dizer várias coisas de como você deve fazer. Você tem que buscar a Deus, você tem que orar, você tem que ler a palavra, você tem que pregar o evangelho, você tem que se esquivar, né, dos erros deste mundo. Então, o que as pessoas hoje menos querem é arcar com as consequências dos seus erros. E quando chega a conta de tantos erros que elas cometeram, quando chega a conta, elas querem buscar ajuda de todas as formas. Elas querem buscar ajuda em tudo que elas podem. As pessoas hoje, elas podem estar arcando com a consequência dos erros da sua vida financeira. A pessoa hoje está sem dinheiro. Algumas pessoas podem estar sem dinheiro hoje porque não souberam usar o dinheiro quando estava tudo bem. Não souberam juntar um dinheiro quando estava tudo bem. Muitas pessoas extrapolaram, né? Muitas pessoas não zelaram com a sua economia diária. Muitas pessoas desperdiçaram as suas economias e hoje pode estar arcando com esses erros. O governo, ele está dando aí, né, um salvaguarda, está dando aí um auxílio emergencial para que as pessoas não morram de fome, né? É a tendência do governo, é sua obrigação, né, cuidar. Mas muitas pessoas estão sofrendo porque nunca souberam administrar os seus bens. Então, isso são pessoas que estão pagando por isso agora, estão acertando as contas, porque não souberam utilizar bem os seus recursos. E muitas vezes as pessoas tentam se agarrar em pessoas boas, nos seus familiares, até mesmo na igreja, como se a igreja tivesse que sustentar as pessoas que cometeram muitos erros no passado, e agora o povo de Deus não vai deixar essas pessoas arcarem com as consequências. A igreja está pronta para ajudar aqueles que são de bem, aqueles que realmente podem estar passando dificuldades porque não conseguem ter o seu recurso, seja por algum impedimento físico, seja algum impedimento de trabalho, falta de emprego. Isso realmente acontece, mas a igreja não pode sustentar vícios de alguém, não pode sustentar aquele que sempre esbanjou o seu próprio dinheiro. Chegou a hora das pessoas pagarem a conta, chegou a hora das pessoas arcarem com as consequências. Então o pecado, em uma hora, ele vai pedir conta, uma hora ele vai acertar com alguém. Por isso que as pessoas devem fugir do pecado e a igreja não se deixar contaminar, porque todo aquele que comete pecado, aquele que anda no pecado, ele é escravo do pecado. Mas vai dizer que se Jesus os libertar, realmente vos tornarei livres. E graças a Deus por isso. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele está livre, liberdade para viver uma vida nova diante de Deus, liberdade para pregar o Evangelho, liberdade para sorrir, liberdade para ter a sua família, liberdade para trabalhar de acordo com os propósitos de Deus. A vida do crente não é uma vida de escravidão, mas a vida do mundo é uma vida de escravidão. Nós temos liberdade para agir, mas aquele que está no pecado está escravizado. Então nós temos que aproveitar a nossa liberdade. Nós temos que cuidar da família, nós temos que cuidar de nós mesmos,
nós temos que cuidar, zelar da palavra de Deus, orar, pregar o Evangelho. Se hoje nós estamos sendo impedidos de falar pessoalmente de Jesus, nós temos o recurso do celular, nós temos como mandar a mensagem para alguém que está ansioso, que pode estar em depressão. A palavra de Deus, ela é suficiente para tirar o homem do lamaçal do pecado, da depressão, da ansiedade. Então nós temos que cuidar bem da nossa vida para nós ajudarmos os outros também. Que Deus nos abençoe e que Deus fortaleça a nossa igreja e que Deus fortaleça a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Crer em Jesus Cristo é ser liberto do pecado. A escravidão do pecado não permanece na vida daquele que é filho de Deus. Nós somos pecadores porque nascemos no pecado, mas nós não somos pecadores porque vivemos no pecado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele não vive em pecado. Que Deus fortaleça a nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Te agradecemos, ó Pai, pela liberdade que o Senhor nos dá para vivermos neste mundo, ó Pai. Uma liberdade que é boa, que é agradável. Nós podemos fazer, ó Pai, todas as coisas que são lícitas, aquelas que convêm à nossa vida, e podemos, ó Pai, pregar o Teu Evangelho, podemos, ó Pai, viver neste mundo e não nos contaminar com o pecado, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa vida. E se há algum ouvinte, ó Pai, que está em pecado, que não reconhece, ó Pai, este erro em sua vida, que o Senhor venha despertar, ó Pai, com Teu Santo Espírito, antes, ó Pai, que o pecado acerte as contas com essa pessoa. Antes que venha, ó Pai, o dia em que a destruição poderá chegar na sua vida, na sua família, no seu trabalho, Pai. Que haja arrependimento sincero, Pai. Que haja uma entrega total a Ti. Que o Espírito Santo, Pai, venha incomodar essa pessoa e ela venha aceitar a Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Abençoe, ó Pai, a vida da igreja, abençoe os Teus filhos, abençoe aqueles que estão servos do Senhor, que eles possam, ó Pai, testemunhar através das suas atitudes, através das suas falas, dos seus relacionamentos, testemunhar a salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, e nos fortaleça cada dia mais e mais. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue fortalecendo a nossa igreja. Estamos atravessando um momento inesperado, mas Deus está no controle de toda a situação. Vamos continuar firme em oração. Deus está fortalecendo a igreja para que nós possamos sair dessa e enfrentar o mundo com mais força, com mais coragem. Que Deus nos abençoe. Amém.